Hoje, gente, nós vamos conversar sobre o cubismo. Então, vocês lembram que a gente está trabalhando aí a revolução da arte, depois da fotografia, tiveram mudanças, e aí os artistas começaram a pensar de forma diferente. Eles não foram bem aceitos na época, logo de cara, não, mas hoje a gente entende que todas essas modificações foram extremamente necessárias para que a arte desse um impulso aí muito grande na humanidade e também na própria arte, né? Entendendo também que a arte ela está inserida em um contexto social, político, econômico, então tudo isso também fez referência e também fez alterações na arte, né, no modo de produzir, no modo de mostrar, de falar através da obra de arte aquilo que o artista queria passar para o espectador, para quem está fazendo essa apreciação artística, né? Então vamos falar do cubismo. Então o cubismo é bem polêmico, né? É um movimento artístico que ele surge na Europa, né? Na vanguarda europeia, que essa vanguarda ela traz para a gente essa arte nova, esse modelo novo de arte, né? E sua principal característica é a geometrização das imagens, tá? Antes o artista ele era obrigado, né, pela estética, por toda a cobrança da sociedade, em pintar o mais real possível. Só que aí com o advento da fotografia, como a gente já conversou, o artista teve que mudar. Então ele quis representar a arte, a natureza, ele quis representar a natureza, as pessoas, de forma mais expressiva e do seu jeito, né? Então vamos lá. As características do cubismo. Então o cubismo traz para a gente a geometrização da natureza, né, e da representação do ser humano. O que é essa geometrização? A geometria traz para a gente formas geométricas, né, linhas quebradas, linhas fechadas, linhas, enfim, um universo aí que a gente pode estudar em outra oportunidade e que vocês já estudaram no processo de conhecimento desde o fundamental, tá? Outra característica do cubismo é que a predominância das linhas retas e também uma sensação de pintura escultórica, tá? Lembrando, e a gente vai ver mais na frente, que o cubismo não ficou só na pintura, tá? Eu vou mostrar para vocês aí uma obra cubista, né? Essa obra vocês só vão observar agora a questão das linhas e da geometrização dela, certo? E vocês vão tentando aí, observando, dá uma olhadinha, vou contar até 5 aqui na minha cabeça, você dá uma olhadinha e tenta aí adivinhar que imagem é essa e que formas são usadas e que formas geométricas e que linhas estão sendo utilizadas, tá bom? Vamos lá. Outra imagem aí que também está fragmentando, também está quebrando, também está mostrando a vocês que as casas, natureza, o próprio céu, ó, se vocês olharem aí no fundo, está todo geometrizado. Então, uma das funções do cubismo foi justamente trazer esse novo olhar para a arte, esse novo jeito de entender, né? E fazendo disso um exercício mental, né, para você expressar as ideias. O artista, é outra coisa que a gente precisa entender, o artista, ele produz determinada imagem ou determinado trabalho, mas nem sempre eu vou absorver ou vou entender da forma que ele quis passar. Por quê? Porque eu estou dentro de um contexto, eu estou dentro de ideias, eu tenho uma vivência ou não em relação à arte, eu tenho uma vivência de leitura, de assistir imagens, de assistir vídeos e tudo isso vai interferir naquilo que eu acho em relação à obra. Outra característica do cubismo é a não imitação real da natureza. Aí vocês vão ver agora o autorretrato de Pablo Picasso. Então a gente vai conhecer dois grandes representantes e grandes obras da arte cubista, né? Que foi Pablo Picasso e George Braque, tá? O autorretrato de Pablo Picasso, vocês estão vendo aí que ele não está muito preocupado, na verdade eu acho que ele não tem preocupação nenhuma de mostrar uma imagem realista dele. Ele só está mostrando a imagem dele, ou a imagem que ele tem dele, porque quando um artista ele produz um autorretrato, é a imagem que ele quer passar dele. Então ele não está preocupado em mostrar o real, ele está preocupado que na verdade ele não é uma preocupação, mas ele está intencionalmente passando para vocês aquilo que ele acha dele.
E utilizando a técnica, né, a escola artística que ele pertence, que é o cubismo. Vamos agora ver, na próxima imagem, a obra que deu início ao cubismo no mundo inteiro, né? Então a gente diz, ou quando a gente estuda a gente percebe, que essa é a obra marco, que é o marco, é o ponto inicial, né? Então os críticos de arte, eles caracterizaram essa obra, Les Demoiselles d'Avignon, né, do pintor Pablo Picasso, que é espanhol, como o marco do cubismo no mundo. O que é que tem de interessante nessa obra? Além dos traços de geometrização, que se vocês olharem aí, vocês vão ver várias linhas quebradas, como se elas estivessem brigando umas com as outras, vocês vão ver também que os rostos das modelos ou das mulheres que estão aí, né, das damas, eles também não estão preocupados em mostrar uma mulher bonita, um rosto bonito, um conceito de beleza que a gente tenta impor na sociedade e tenta impor até para nós mesmos, né? Então, Pablo Picasso, ele estudou um pouco da arte africana, ele conheceu bastante as máscaras africanas e aí ele tentou representar e fez um misto aí do cubismo com um pouco de arte africana. E o cubismo, a gente vai entender um pouco, porque vocês vão aprofundar o conhecimento lá no ensino médio, certo? Que esse conteúdo de cubismo, ele vai lá para o Enem, ele vai para provas de concurso de escolas aí que vocês pretendam fazer. Então, ele é dividido em 3 fases, né? Nós temos a fase primitiva, a analítica e a sintética. A gente também não vai aprofundar muito, mas para que vocês entendam como aconteceram essas fases, então a gente vai começar com a fase primitiva, né, que também é conhecida por outros nomes, mas a gente vai se conter em entender como fase primitiva, tá bom? Para ficar mais fácil, a título de aprendizado mais rápido e mais um entendimento melhor para a fase de vocês, tá bom? Então, o que é que acontece no cubismo primitivo? É bem simples. O artista simplesmente ele pega as formas geométricas e transforma a natureza através dessas formas. Então, se ele queria fazer uma árvore, o que é básico para fazer uma árvore com formas geométricas? Um retângulo e um círculo. Eu estou mostrando uma árvore, né? Alguém vai dizer que é outra coisa? Muito improvável, né? Então, eu estou fazendo uma arte cubista? Não, porque a arte cubista tem outras características. Mas eu quero que vocês entendam que no período primitivo, na fase primitiva, o objetivo era esse, era geometrizar, certo? E se tornar o mais simples possível. Olha só, vai aparecer para vocês aí uma obra de Paul Cézanne. E essa obra, chamada As Cestas de Maçã, de 1893, que tem a técnica de óleo sobre tela, tamanho 60 por 80, 65 por 80 centímetros, e está no Instituto de Chicago, lá nos Estados Unidos. Ela mostra natureza morta, mas se vocês perceberem, ele não está preocupado em mostrar aquela maçã perfeita, brilhosa, aquelas frutas que aparecem no período do Renascimento, né? O que ele está preocupado? Mostrar as frutas, mostrar o cubismo através justamente dessas formas básicas, dessas linhas retas e dessa geometrização. As cores também, ele não está muito preocupado em utilizar as cores da realidade. São cores mais simples, menos misturas, menos noções de profundidade e realidade na pintura. E aí nós vamos ver a fase analítica, e aí essa fase analítica é aquela fase crítica, onde eles se tornam super radicais. E o que é que eles fazem? Eles realmente fazem a fragmentação da imagem. Então, se vocês observarem a guitarra de George Braque, você fica pensando assim, onde está essa guitarra? Que guitarra é essa, professora? Então, se você observar essa brincadeira com o cérebro, né, através da geometrização, através desses traços, dessas linhas quebradas, ela é bem perceptível aí nessa obra de George Braque, né, nessa fase analítica. Então, quando vocês ouvirem a palavra fase analítica, vocês vão ver que existe essa fragmentação da imagem, né? E existe também, se vocês perceberem,
Não existem muitas cores, eles fazem uma monocromia, certo? Ou seja, eles utilizam apenas uma cor em várias gradações, mais claro, mais escuro, para representar a imagem. Tentem achar essa guitarra aí que vocês vão ver como o cérebro fica meio atrapalhado até ele organizar. Vocês vão conseguir realmente entender que aí dentro tem sim a representação de uma guitarra, certo? Outros exemplos de cubismo analítico, o poeta à esquerda. Onde será que esse poeta se meteu, gente? Vamos dar uma olhadinha aí. E também o violino e o castiçal à direita. Uma obra de Picasso e outra de Braque, certo? No cubismo analítico. Então, olha só, a geometrização, as linhas, a monocromia, todas as características do cubismo, né? Que eu acredito que essa fase tenha sido a mais radical do cubismo, está mostrada nessas duas obras. E se vocês quiserem, deem uma olhadinha, olha, muitas obras bem legais e vocês podem fazer esse jogo e essa brincadeira de entender e de fazer com que seu cérebro entenda. E aí nós vamos para a fase sintética do cubismo. O cubismo entra naquele radicalismo, né? Ele fragmenta e depois ele volta. Ele começa realmente a mostrar a figura, a imagem mais nítida do que no período analítico, né? Então, a fase sintética é o retorno dessa figura e também a gente vai ter que entender uma coisa agora, que é muito importante. A pintura, por um longo período na história da arte, era só tela e tinta, né? Suporte, que é o lugar que recebe, que às vezes era madeira, e tinta. Só que aí o cubismo, ele nos traz um novo pensamento de pintura, né? E a arte moderna também, e a contemporânea também, mas começa aí no cubismo. Ele traz justamente a questão de incorporar colagem nas telas. Então, nessa fase sintética, a gente vai ter colagem de materiais, colagens de jornais, de revistas, de palavras, né? Mas voltando para a figura. Então, a gente entende a figura, a gente vê a figura e a gente sabe que realmente ela existe. Então, aí tem um exemplo do cubismo sintético, né? Ó, uma nova guitarra, a guitarra de Pablo Picasso. Então, ele traz a colagem e vocês conseguem aí realmente perceber essa volta da figura na imagem. E aí vocês vão observar, perde essa função da monocromia e já passa a ser uma policromia, né? Ou seja, é utilizado vários materiais e também várias cores, tá? E uma obra cubista que eu não poderia deixar de falar, ou pelo menos de mostrar. E aí, gente, infelizmente, para Guernica, que é o quadro que vocês estão vendo aí, a gente precisaria de uma aula inteira para discussão, tá bom? Então, dá uma olhada, pesquisa, vê. Na verdade, não é uma tela, é um painel, certo? É enorme. Ele tem 3,5 metros, quase 3,5 metros por 7,77 metros, tá? Tá num museu lá na Espanha. E aí, Pablo Picasso, nessa obra, ele mostra a guerra, o que sobrou, o que a guerra deixou para Guernica, que era a cidade natal dele. E nessa obra a gente vê o quanto Pablo Picasso ele se revoltava. Ele mostrou nessa obra que as pessoas têm que ser contra a guerra, têm que ser contra esse massacre de pessoas e entender que a gente deveria viver em comunidade como um acordo, né, tentando driblar todas essas diferenças que sempre teremos. E nessa lista aí, olha só, vocês vão ver uma lista enorme, mas a gente não vai falar muito sobre ela. Mas a gente vai entender aí que a arte cubista, ela traz pintura, ela traz escultura e ela traz também a literatura, tá? E da literatura eu trouxe para vocês, olha só, que legal esse poema. Dá uma olhadinha, vocês vão estudar isso no ensino médio, mas eu trouxe só para vocês verem que vocês já fazem alguns trabalhos, né, voltados para o caligrama, mas que esse caligrama aí está todo representando o cubismo, certo? E aí eu trouxe umas questões para vocês, mas a gente vai ficar hoje com uma questão, uma tarefa de casa aí para vocês, tá bom? Então vocês vão observar a obra Guitarra, de Pablo Picasso, né, que representa a fase sintética. Vocês vão tentar achar jornais, revistas, recortes, e também materiais. Vocês podem usar lápis de pintar, lápis de cera,
tinta, o que vocês tiverem em casa. Mistura tudo e cria aí sua guitarra, representada aí na fase sintética do cubismo, tá bom? Termina a tarefa, faz a colagem, coloca seu nome, assina lá e mostra ao professor. E a gente volta numa próxima oportunidade, na próxima aula. Tchauzinho, gente!